Vou iniciar pedindo licença à mesa para falar em pé, porque é diríamos que uma dificuldade pessoal. Falar sentado parece que... Foi o Francisco de novo. Não estou com ele aqui, está longe, lá na bolsa, desligado. Mais alto? Ele faz isso lá. Eu queria primeiro pedir licença à nossa delegação também internacional, de poder falar nesse momento em português. Afinal, para a gente ser solidário, a mesa, a maior parte dos membros falaram espanhol, e a gente se ajudar um pouquinho, porque acho que esse é um exercício solidário também na REAF, de podermos fazer um exercício em ambos os idiomas. E de repente, se eu começar a falar muito rápido ao empolgar na fala, vocês também me peçam, por favor, abrem com espaço. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de finalmente nós termos esse momento aqui para aprofundarmos e pensarmos um pouco em torno dessa preocupação que para nós nos alegra muito quando a Coprofan trouxe para a pauta todo momento a reação dos representantes do governo, dos demais companheiros da sociedade civil, viram essa pauta como uma pauta de extrema importância e foi absorvida de uma maneira muito interessante por todos na REAF. E isso para nós é muito importante porque mostra que é um tema que nós precisamos cuidar dele com bastante carinho. Eu queria, não vou aqui na minha fala repetir a importância da agricultura familiar, que eu confesso que quando fui pensar minha fala inicialmente, me tentei a querer andar por aí. Mas nós estamos na REAF e acho que isso não é mais ponto necessário que nós tenhamos que reforçar na mesa. Afinal de contas, esse espaço já diríamos que a maior conquista esse entendimento, essa construção conjunta da importância da agricultura familiar. E queria então, ademais, queria aqui reforçar a pena que a Suzana já saiu, e foi que me senti bastante contemplada também nos dados, no reforço que a Suzana traz aqui desde a primeira apresentação, os demais companheiros também fizeram isso, mas a gente vê, inclusive, aí reportado a importância desse debate estar na mesa. Eu queria então aqui me reportar muito mais na fala como é que nós da sociedade civil então estamos vendo esse debate, por que nós estamos trazendo ele para a mesa, de uma maneira muito franca, para que a gente então tenha clareza dos passos que nós precisamos dar. E o primeiro dele, eu confesso que para nós primeiro, diríamos assim, acendeu a luz quando identificamos essa pauta prioritária, foi exatamente um convite que nós recebemos na Coprofan com relação a esse tema e me convidavam para fazer uma fala em um seminário internacional a respeito das negociações comerciais no Mercosul e como é que, já que nós participamos da REAF, que a gente pudesse dizer então como é que a gente estava vendo a revisão de alguns acordos que estão em fase de revisão no Mercosul. E a gente teve que dizer, não, a REAF não conversa sobre isso. Confesso que doeu no coração ter que responder isso. Aí, eu posso até ir para o seminário fazer um debate, mas vai ser um parecer nosso enquanto organização da sociedade civil, porque a REAF não trata disso. E é lógico, a primeira reação de quem estava convidando, disse, mas como não? Vocês são um órgão do Mercosul, reconhecido oficialmente no Mercosul, e não tratam dos principais temas do Mercosul, negociação comercial, como dizia o Francisco no início, é um dos grandes eixos que, porque, inclusive, a justificativa de criação da REAF. Então, de fato, a gente também, olha, talvez aí assumimos anos aqui as responsabilidades de talvez esse tema não ter tomado maior relevância em outros momentos, também por talvez mais cobrança nossa também, mas de fato vemos que estamos deficientes desse debate. Então, por isso, inclusive, vir para a pauta. Mais do que isso, da necessidade do reconhecimento que nós temos
de um olhar para a agricultura familiar nesse debate, para além da agricultura familiar, que não tem nada a ver com a pauta da exportação. Porque até agora, sabemos, no Brasil, a gente tem tentado superar isso, como o Francisco já colocou aqui também, Francesco, tentamos superar esse processo de que olhar para essa agenda é para além também das nossas fronteiras, porque se até há poucos dias nós fazíamos um debate de negociação, olhando só a negociação local, e diríamos que a comercialização é um dos maiores desafios impostos à agricultura familiar até agora, mas olhando o mercado local, e talvez tenhamos avançado em muitas políticas públicas nesse sentido, mas olhando, inclusive, que nesse processo, o que nos desafia, inclusive, é trazer para a agenda e conseguir pensar como dar visibilidade para a agricultura familiar, porque nós hoje estamos relegados a ser um setor. Ontem eu colocava aqui o exemplo, se olhamos para a cadeia do leite, é um setor que aporta significativamente a matéria-prima para esse espaço, mas que desaparece do momento que o leite sai do tanque de resfriamento para a indústria, como se nós deixássemos de existir aí. E esse é um dos grandes desafios para nós conseguirmos superar. Como nós identificarmos efetivamente o que representa a agricultura familiar em cada um desses setores. E aí não vamos dizer que não estamos nessa discussão em torno do Mercosul, nessa pauta de exportação. Ela está dentro da agenda. A diferença é que nós estamos, eu costumo às vezes usar o exemplo de casa, eu sou do estado de Rondônia, aqui na Amazônia, e a gente várias vezes chegou a fazer greve do leite, de fechar todos os laticínios em Rondônia por 30 dias, para negociar a melhoria do preço do leite. Assim que nós fazemos as lutas. Hoje não resolve mais, nós podemos parar todos os laticínios em Brasil, mas a negociação é feita no Mercosul. Então tem alguma coisa na contramão desse processo. E aí é um desafio para nós também, enquanto organizações, porque ontem a gente não tinha, talvez há poucos anos atrás, não tínhamos essa necessidade de conseguir fazer uma intervenção, de fazer uma discussão nesse âmbito que a política hoje nos exige. Mas não dá para dizer que a agricultura familiar não tem nada a ver com isso. É fato. Nós fazemos parte desse processo. E entendemos, inclusive, que a REAF precisa tomar em conta essas questões, porque aí não quer dizer só abrir o processo de negociação e de conseguir colocar as suas preocupações, que elas sejam tomadas em conta na hora dessas negociações, como vocês disseram. Começa em casa. Também esse é um desafio grande. Isso temos conversado, inclusive, nos países. No Brasil, inclusive, a CONTAG tem sido pauta dos nossos últimos gritos da terra, de outras organizações também da sociedade civil. Sentamos com o ministro Patriota várias vezes. A sociedade civil do Brasil tem se reunido conjuntamente várias vezes sobre esse tema, sobre a necessidade de que nós abramos um espaço de diálogo permanente em nossos países sobre as negociações comerciais. Porque hoje esses espaços não existem. E a gente também fica refém de saber das coisas, às vezes, depois que a negociação já aconteceu e não consegue mais, pelo menos, contribuir nesse processo. Então, diríamos que hoje, olhando para a REAF, eu sei que o Carlos já vai me levantar o papelzinho ali, olhando para o desafio que nós temos para a REAF, um seria esse, de nós nos debruçarmos e conseguir identificar o que significa efetivamente a agricultura familiar em cada uma dessas cadeias. Para que a gente possa, inclusive, se identificar e nesse processo ser tomado em conta não só o parecer da indústria, que às vezes está nesse processo da negociação, mas também quem está lá na ponta. Mas também nós entendemos que nesse processo, além dos diálogos nacionais, que acho que foi reforçado por todas as falas aqui, são muito importantes que a gente se debruce nisso, mas o papel da REAF nisso. Quer um exemplo muito claro?
as últimas negociações com relação à carne de porco, de ancho, no Mercosul. Nós nos deparamos um belo dia com um grupo de companheiros, inclusive da Argentina, da agricultura familiar argentina, desesperado porque a carne do mercado brasileiro tinha entrado no mercado da Argentina e os pequenos produtores tinham ficado sem garantia de preço da sua produção. E aí, pede socorro aonde? Vai sentar e conversar só com o mapa lá no Brasil? Não resolve mais. Então, são exemplos, inclusive, do que a gente está sofrendo na pele, e por isso a REAF é importante se debruçar também sobre isso, porque nós temos sensibilidades nesses setores que envolvem todos os países, o leite é um deles, a carne e vários outros que nós fomos mapear, e que esse é um espaço de discussão solidária. Também para nós, para a agricultura familiar, não interessa um mercado que a gente pode resolver, às vezes, o problema da agricultura familiar no Brasil e na Argentina deixarmos os nossos companheiros em maus lençóis. Ele precisa ser um processo também solidário. Então, a REAF, nós entendemos que o papel da REAF é poder contribuir, fazer o diálogo, trazer para a mesa essas sensibilidades e com toda a clareza de que não é aqui que nós vamos decidir. Viu, Polka? Eu acho que com essa clareza, a REAF não, longe disso, de a gente achar que nós vamos resolver aqui. Mas que aqui nós tenhamos esse espaço de identificar todas essas sensibilidades, colocar no papel, mandar com considerações ao GNC, que essas possam ser uma contribuição a vocês que estão nesse espaço, que eu sei que é difícil identificar todas essas sensibilidades. Esse é o papel que nós esperamos da REAF, portanto, imaginamos ser possível que a REAF seja esse órgão, esse espaço que seja tomado em consideração e que nós possamos fazer esse debate efetivamente. Por último, para encerrar, com relação à negociação europeia, com a União Europeia, Francisco colocava aqui as sensibilidades, as preocupações, inclusive com relação aos produtos da compra pública. Só agregar um outro item que nós conversamos bastante, inclusive da sociedade civil também, é que nós tenhamos todos os cuidados e principalmente nessas negociações a gente possa excluir os produtos que são da segurança alimentar de cada país, porque esse, para nós, é a maior das sensibilidades e que isso precisa estar na linha de frente. Os produtos que envolvem a segurança alimentar do nosso país precisam estar excluídos dessa lista. Obrigada, então, à disposição do debate.